Olá, povo de Deus! Finalmente o nosso sonho está se realizando. Nossa Secretaria Sinodal de Missões está trazendo para você um instrumento de treinamento através das redes sociais, através desse mundo virtual, para que você aprenda a como ganhar alguém para Cristo. Esse é o nome do nosso curso, Evangelização Passo a Passo, como ganhar alguém para Cristo. E eu vou acompanhar você. Nessa primeira aula, eu quero compartilhar com você sobre o conceito de evangelização. Porque se a gente não entender o que é evangelização, a gente já começa errado. Então eu quero trabalhar com você o conceito de evangelização na perspectiva do que é, o que Jesus mandou fazer e por que devemos fazer. Olha esse conceito que eu vou colocar na tela, veja que coisa bonita. Vamos compreender o que está escrito aí. Evangelizar é fazer todos os esforços no sentido de declarar as boas novas de Jesus Cristo com o objetivo de fazer com que as pessoas entendam a oferta de salvação de Deus, tenham fé e tornem-se discípulos. Já de cara, você percebe que esse conceito nos diz três coisas importantes acerca da evangelização. Primeiro, que evangelização é todos os esforços. Não é um esforço só, não é uma atividade só. É um conjunto de esforços que nós precisamos fazer para que o evangelho, as boas novas, sejam anunciadas às pessoas. As pessoas precisam entender a palavra de Deus. Evangelizar não é nós expressarmos o nosso conhecimento, a nossa capacidade intelectual, mas nós expormos a palavra de Deus, porque Paulo aos Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E veja que o conceito termina dizendo que esse esforço de anunciar as boas novas tem que levar as pessoas a entenderem a oferta de salvação. Elas precisam entender o plano de Deus. Não é doutrina, não são questões polêmicas, é a oferta de salvação, é o plano de Deus para a vida dela. E elas se tornem discípulos. Isso é importante, porque a evangelização não é simplesmente anunciar, mas é fazer discípulos. É isso que nós vamos ver no próximo texto que você vai ver agora, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Olha o que diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou que a gente fosse fazer discípulos. Não é somente ir, não é somente pregar o evangelho, mas é fazer discípulos. Quando você começa a evangelizar alguém, e enquanto aquela pessoa não entregar o seu coração ao Senhor, ela não entender a oferta de salvação, o Espírito Santo não completar essa obra da pregação do evangelho na vida dela, essa evangelização ainda não acabou. Ok? Veja o que diz então o texto lá de Ezequiel, capítulo 3, sobre por que devemos fazer. Ezequiel 3, 18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Então veja, por que nós devemos fazer a evangelização? Porque é uma questão de urgência para quem está vivo. Deus disse assim, olha, você vai ter que anunciar para ele, tem que falar para ele sobre a sua impiedade. Se você não anunciar, ele vai morrer. Meus amados irmãos, nós temos muitos amigos, nós temos vizinhos, nós temos colegas que ainda não conhecem o Evangelho. Quando nós desperdiçamos uma oportunidade de falar para eles, nós estamos condenando eles. Nós estamos permitindo que eles continuem vivendo sob a possibilidade de irem para o inferno. Portanto, é urgente a evangelização para quem está vivo. Veja esse segundo texto que nós temos aí na tela para você. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por que nós devemos evangelizar? Porque é um fruto natural da conversão. O que o Senhor Jesus está dizendo no Evangelho de João é que ele nos escolheu, e nos escolheu para darmos frutos. Ora, a manifestação visível da nossa salvação está nos nossos frutos. É a forma como vivemos que nós podemos provar que o Evangelho de fato entrou em nossas vidas e nos transformou. Como podemos imaginar alguém que um dia teve a sua vida transformada, o Espírito Santo veio entrar na sua vida e ele não sente nenhum tipo de necessidade de pregar o Evangelho aos perdidos? É fruto natural da conversão. Se você olhar os vários exemplos na Bíblia, todas as pessoas que se encontraram com Cristo tiveram subitamente o desejo de anunciá-lo. Às vezes Jesus dizia, não diga nada a ninguém, e eles não conseguiam ficar calados porque eles queriam falar de Jesus. Veja o próximo texto que eu vou colocar para você agora. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação,
e ai de mim se não anunciar o evangelho. E o verso seguinte diz: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Por que nós devemos evangelizar? Porque é uma ação que recebe recompensa. É bem verdade que a maior recompensa é ver uma vida transformada, uma vida salva, uma vida que caminhava para o inferno e agora caminha para o lar celestial. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo, que além da evangelização ser uma obrigação, se nós o fizermos de boa mente, nós teremos prêmio, haverá uma recompensa. É interessante que ele vai terminar o texto dizendo: se fizermos de má vontade, apenas uma dispensação nos é confiada. Veja a necessidade, veja a importância de fazermos a evangelização, seja de boa mente, seja de uma mente não muito disposta, mas por obrigação e obediência à palavra do Senhor. O último texto que eu quero compartilhar com você, vou colocar agora na tela, é o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, verso 2 e o verso 6, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e ela secará, e será lançada no fogo, e lançam no fogo para que ela possa ser queimada. Amados, por que nós devemos evangelizar? Porque é um mandamento inegociável. É uma coisa tão séria, está tão no centro do coração de Deus, que Ele não pode admitir que uma vara que esteja na videira, que foi limpa, que é nutrida, que é capacitada, pegue o seu talento e enterre, e não produza frutos. Quando a vara dá fruto, Jesus vai dizer que ela é limpa para que ela dê mais frutos. Mas quando ela não dá fruto, ela também não vai ficar ocupando espaço inutilmente. A evangelização é uma necessidade. O Senhor te capacitou para isso. Aqui nós encerramos a nossa primeira aula. Mas você tem mais ainda para aprender, hein? Te vejo na segunda aula.